Iniciaremos com a palestra do nosso querido Fabiano Augusto de São José, que vai nos brindar hoje com o tema O Sonho na Visão Espírita. Faremos uma prece e, de imediato, passaremos a palavra ao nosso amigo querido para que possa fazer a sua dissertação. Amado Senhor, envolve-nos em tua sublime luz, para que na noite de hoje possamos sair daqui mais esclarecidos sobre este tema edificante, que muitas das vezes nos deixa perplexos diante da vida. Que este conhecimento possa nos iluminar o caminho, fazendo com que o nosso espírito se revista da verdade, para cada vez mais superar as nossas sombras e inferioridades. Pedimos inspiração e roteiro ao palestrante Fabiano Augusto, que nos brinda com a sua presença na noite de hoje. Meu abraço carinhoso a todos. Não é um tema comum, né, dentro da seara espiritista, mas extremamente importante. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão refletir diante de alguns elementos que nós aqui colocaremos, sem a pretensão, obviamente, de explorar do ponto de vista técnico, porque 40 minutos não seriam suficientes, mas trazendo os elementos que a própria codificação e a literatura acessória nos oferece, mostrando o tanto que é importante entendermos o fenômeno do sono e, portanto, do sonho, né? Porque o que acontece? O sonho tem, desde a antiguidade, um certo destaque, mas sempre uma visão extremamente mística ou cabalística. Só em 1990, com a publicação do livro de Freud, Interpretação dos Sonhos, Sigmund Freud, ele, o pai da psicanálise, é quem deu, vamos dizer, um certo cunho científico a esse tema que atrai a curiosidade humana. Mas no livro, de certa forma, ele define que o conteúdo dos sonhos é a realização dos desejos reprimidos, tem muita conotação com os elementos sensuais, e no enredo há um sentido visível, mas existe um sentido latente que seria o verdadeiro significado. Posteriormente, Carl Gustav Jung faz a leitura frenética dessa obra e, na minha modesta opinião e de toda a psicanálise, ele deu um salto grandioso de qualidade em relação à interpretação que Freud nos oferece. Então, para ele, os sonhos já não eram só uma leitura de fachada ou uma representação daquelas sensações e desejos reprimidos, mas era a própria ação do inconsciente querendo se comunicar. Mas também, né, a análise desses dois especialistas deixa muito a desejar do ponto de vista da realidade, das diferenças, das classificações que nós temos. Mas por que, Fabiano, que esse tema sonho é importante? Por que não falar de caridade, perdão, misericórdia, amor? Falamos, sempre falamos, né? E todo tema evangélico trazido para a palestra pública acaba arranhando esses elementos. E hoje não vai ser diferente. Mas a gente precisa entender que nós dormimos 1/3 das nossas vidas, não é mesmo? A expectativa de vida do brasileiro hoje é de 75 anos, né? Bolita um pouco para menos, um pouco para mais. Brasília é um pouco melhor, nós realmente temos uma condição de vida um pouco melhor, mas Brasil, 75 anos. Então, um cidadão de 75 anos, 25 anos da sua vida ele dormiu. Isso é extremamente significativo do ponto de vista da análise temporal. Tem, obviamente, o sono, as suas propriedades restauradoras da nossa organização física, porque estamos na matéria e somos suscetíveis ao peso da matéria, mas, do ponto de vista espírita, tem um outro elemento que é desconsiderado, que é o enriquecimento, é o aprendizado,
é o nível de atividade espiritual que nós exercemos. E, para tanto, os sonhos acabam refletindo esses elementos, por isso são assuntos de suma importância. Se a gente pegar, por exemplo, a biografia desse espírito extraordinário que foi Einstein, em vários momentos, os biógrafos relatam que ele, quando se deparava diante de um problema físico, diante de um problema associado à matemática, que ele não conseguia resolver, muitas vezes, depois de algumas horas de sono, a solução lhe apresentava. Se a gente pegar, né, esse gênio, foi poeta, filósofo, psicanalista, estudou os elementos paranormais, uma referência inglesa, o Frederick William Henry Myers, escreveu várias obras. Numa delas, quando ele estuda o sonho, ele relata um caso de um paciente que perdeu um canivete, que era de seu apreço, né, era uma herança familiar, e 6 meses depois, dormindo, ele acorda, teve um sonho, viu o canivete no jardim, levantou e foi lá, o canivete estava exatamente onde ele havia sonhado, né? A gente vê, nesses 2 casos, e em tantos outros, que a emancipação do espírito explica o fenômeno, tanto no caso de Einstein, como no caso da perda do canivete. Lincoln, o grande Abraham Lincoln, viu cenas do seu próprio velório 1 semana antes de ser assassinado. Isso é verídico porque o seu amigo íntimo, o Art Lamont, registra esse evento no seu diário, né? Então, um sonho com elementos proféticos ou premonitórios. A literatura explica se é uma ação do inconsciente, como considera Jung, como prever o futuro dentro de determinados parâmetros. Tem um caso também na obra de Myers de uma mulher que estava nos seus afazeres domésticos, pegou um cochilo rápido, desperta, pede o táxi e vai, se desloca algumas dezenas de quilômetros, para no meio da pista, o seu filho havia sofrido um acidente de moto, caído no barranco, e ali ia ficar e possivelmente desencarnar. Mas o sonho, né, essa experiência onírica diurna, fez com que ela se deslocasse, sem saber por quê, impulsionada pelo sonho para salvaguardar a vida material do seu amado filho. Então, o que pode parecer paranormal, para nós espíritas, é o normal que ainda não foi compreendido, excetuando o espírita que tem muitos, mas muitos elementos trazidos pelo Kardec, inclusive, tanto no livro dos Espíritos quanto no livro dos Médiuns, para que a gente entenda o fenômeno. O Beatle, ou McCartney, ele fala, e falou isso em vários momentos, seus biógrafos registram, que numa determinada manhã ele acorda absolutamente enlevado, vai para o piano, né? E por conta da melodia e da musicalidade que havia vivenciado nessa experiência de sonho, ele compõe uma das músicas mais belíssimas de todo o seu portfólio, que foi Yesterday, um clássico, né? Thomas Alva Edison, esse grande inventor que registrou 2.332 patentes na General Electric, essa figura extraordinária que veio em 1847 e desencarna em 1931, ele inventou o fonógrafo, né? Inventou a lâmpada, inventou a válvula, inventou o diodo e tantos outros, o diodo e tantos outros inventos extraordinários, mas ele mesmo disse que estava ele e a sua equipe se deparando diante do problema da invenção e do aperfeiçoamento do fonógrafo, quando, numa noite, ele dorme e a resposta, de maneira vívida, ele apresenta que ele tinha que anexar no fonógrafo, né, no eixo giratório, uma manivela, para que o aparelho, então, pudesse não só gravar, mas também reproduzir os sons. E a solução de todo o problema se veio no sonho. Ora, se não é a espiritualidade e os amigos colaborando para que esses grandes gênios da humanidade não possam, no processo de emancipação, obviamente, né, registrar esse conhecimento, que não é dele, esse conhecimento é universal, para que a cultura e a tecnologia humana venham, obviamente, andar a passos mais largos. Nostradamus, a literatura mostra, previu a decapitação de um determinado duque e, inclusive, quem seria
né, dos carrascos o escolhido. A gente percebe, então, que se não tem um elemento de leitura de cunho espiritual, em fechar somente na leitura científica ou na análise do inconsciente, esses sonhos não teriam nenhuma explicação. E acabam, então, ficando nos elementos místicos, cabalísticos, que não nos atendem, né? Quem procura a doutrina espírita, ou quem já é um espírita convicto, já está, obviamente, em um outro patamar de interesse intelectual, saindo, obviamente, do rame-rame dos séculos, né, de uma ideologia ultrapassada e procurando racionalizar na compreensão verdadeiramente do que se apresenta racional e lógico, que é a verdade. Procuramos a verdade calcada nos elementos racionais, porque é assim que ela se manifesta. Então, a gente percebe que, do ponto de vista da conceituação simples, o sono é esse estado em que cessam as nossas atividades, ou parcialmente cessam as nossas atividades físicas, motoras e sensoriais. O sonho, então, de maneira bem direta, é essa lembrança de fatos, de elementos, de acontecimentos ocorridos durante o sono, né? Então, nós temos o sono e o estado de vigília. Estamos em estado de vigília, de alerta. Ao dormirmos, estamos em estado de sono. A ciência fala em 4 estágios ou 4 fases do sono, e a terceira é aquele do elemento profundo, do sono profundo, antes da fase REM, como os analistas colocam. Então, quando nós dormimos, cessam quase todas as atividades físicas. Na primeira e na segunda fase, nem tanto, mas na terceira, sim. É quase como se estivéssemos mortos, né? Com as atividades de manutenção hormonal, as atividades metabólicas cessam a um nível quase de parada cardíaca, né? No sono profundo. E, obviamente, o espírito se liberta e age. E a memória espiritual vai registrar os fatos que muitas vezes não chegam ao cérebro físico. E aí a gente vai entendendo a dinâmica e a importância de compreender o sono e o sonho. E a importância de nos prepararmos para essa experiência. Porque, vejam bem, se dormimos 1/3 das nossas vidas, seria muito pouco produtivo se não fizermos nada durante o sono. E a justiça divina nos possibilita, sim, momentos, inclusive, de grande atividade, desde que nos organizemos, desde que entendemos, né, venhamos a entender o fenômeno, desde que nos preparamos técnica, intelectual e moralmente para tal. E aí a gente vai ver a literatura espírita criando essa dinâmica que nos ajuda a compreender a importância de dormir bem, de nos prepararmos para um bom sono, né? Então, tudo é percebido diretamente pelo espírito no momento da emancipação, né? Excepcionalmente, essas percepções, nos dizem os espíritos, né, que são os grandes articulistas dessa verdade, e em determinados momentos essas percepções repercutem no cérebro físico, e aí é quando lembramos. Quando lembramos de alguma coisa, nós dizemos, nós sonhamos. Mas a ciência, ela fica, repito, somente nos aspectos fisiológicos. Ainda não conseguiu conceituar com clareza e com objetividade, com racionalidade, a questão do sonho. Sem considerar a emancipação da alma trazida por esse gênio de toda a humanidade, Kardec, reconhecida pelos espíritas, mas ainda não reconhecida pela sociedade, daqui a algumas décadas ou séculos, eu não tenho dúvida, será um dos expoentes do saber, da cultura e da filosofia de todo o mundo, como nós já o conhecemos. Então, a emancipação explicada, a emancipação da alma, do espírito, a alma é o espírito vinculado ao corpo material, né? Então, são basicamente o mesmo conceito, mas do ponto de vista da literatura espírita existe essa diferenciação. Então, é o espírito quando ele está liberto do corpo físico, ele não está vinculado, ele está desencarnado, e a alma quando o espírito se desloca do seu corpo material, né? Mas, no fundo, o conceito tem a mesma compreensão. Então, sem conhecer as propriedades e as funções do perispírito, portanto, a compreensão da emancipação da alma, fica impossível, absolutamente impossível explicar sonhos proféticos, né?
sonhos de uma realidade intensa, porque, afinal de contas, são elementos do nosso inconsciente. Como o inconsciente pode projetar elementos, né, muitas vezes associado a registros mnemônicos, mas projetando conhecimentos para um futuro próximo. Então fica tudo muito fluido. Alguns psiquiatras, alguns psicólogos são unânimes em dizer que houve sim um certo avanço de Freud e pai Jung, mas ainda muito se precisa entender e estudar para a compreensão da dinâmica e da profundidade, né, dos elementos que envolvem a questão do sonho. Erich Fromm e também Jung, neste processo de complementação dessas verdades, eles afirmam que a mente consciente e inconsciente constitui esse psiquismo total, o que não deixa de ser verdade. Mas o elemento, né, espírito ainda foi desconectado. Muitos, inclusive, alguns articulistas dizem que o Jung teve um pouco do seu papel mitigado ou não alcançado por não ter migrado um pouco para a compreensão dos elementos morais e religiosos associados à sua leitura psicanálise, né, da psicanalítica que ele propõe. Mas, de certa forma, avançou a sociedade muito com a genialidade dessa figura. No Livro dos Espíritos, Kardec analisa a emancipação espiritual, que é esse desprendimento do espírito encarnado. Então, o espírito que está sempre vinculado ao perispírito, a gente separa corpo, espírito e perispírito por uma questão conceitual, pedagógica. Mas o espírito está sempre envolto de perispírito. O único ente que não tem perispírito é Deus, porque é imaterial. Todos os outros têm perispírito. Então, Jesus, que é um ser puro, mas que foi criado, tem sim seu perispírito, embora numa condição e compreensão que foge à nossa análise racional, numa estrutura absolutamente quintessenciada que fica muito difícil caracterizar como matéria, mas que ainda é um elemento fruto do sopro do Criador, diferentemente de Deus, que sempre existiu, né? Então, a gente precisa entender esse conceito de espírito, perispírito sempre associado. Na medida que o espírito avança, o perispírito também, né? Neste processo que rasga os milhões de séculos da evolução rumo à perfectibilidade. E aí, Kardec nos dá uma classificação, né? Uma classificação que tem elementos de análise temporal, que é interessante. Então, ele diz, olha, o sonho tem uma visão associada aos elementos do presente, mas também está associada a retrospectivas do passado, ou seja, os pantomnésicos, né? E, em alguns casos, excepcionalmente, a uma visão do futuro. Então, não é comum sonhos premonitórios, não é comum sonhos proféticos, mas são possíveis mesmo. Então, vamos pegar o caso do Abraham Lincoln, em que ele, uma semana antes, teve imagens, né, do seu enterro. Não é difícil. A espiritualidade, com todo o seu espectro de projeção e plasmagem de imagens, criar, né, os elementos, sabendo de toda a trama que envolvia e queria culminar, sim, na morte do tão importante presidente americano. E, obviamente, nós conseguimos, né, tecer, nós, com capacidade intelectual limitada, tecer os elementos de um enterro de um figurão, né, de um presidente. Imagina a espiritualidade. Então, esses elementos proféticos são frutos de uma realidade da espiritualidade superior que conhece as intenções daqueles que estão envolvidos no fenômeno. Então, conseguem projetar, né? Como os espíritos projetam os séculos em que precisaremos para avançar rumo, né, à compreensão moral e intelectual. Quando a literatura mostra que o planejamento dos espíritos se dão dos séculos aos milênios, a gente entende, sim, que essas inteligências superiores conseguem, através do conhecimento, de experiências vividas, de projeções e de cálculos absolutamente extraordinários, projetar onde a humanidade vai estar, obviamente, respeitando o livre-arbítrio coletivo, mas dentro de uma leitura já conhecida, onde a sociedade vai estar daqui 500, daqui 1000 anos, com pequenas variações. Então, não é que existe um determinismo, mas existe uma leitura absolutamente racional nessas projeções de um futuro. Como a ciência o faz, né? E vem fazendo, como a cinematografia fazia. Eu lembro que eu assistia Star Trek
e o sujeito pegava, né, aqueles comunicadores, e depois os celulares vieram. Então, querendo ou não, era uma projeção dentro do que a ciência já, né, conseguia vislumbrar. E também fala, além dessa análise temporal, dos quadros simbólicos, em que os espíritos fazem passar sobre nossos olhos para nos dar advertência, orientação, reduzir a nossa ansiedade, dando conselhos, bons indicativos, ou até elementos perturbadores se vierem de espíritos imperfeitos. Então, são quadros simbólicos criados pela espiritualidade que não estão necessariamente associados às nossas experiências passadas ou futuras, mas alertas dos nossos benfeitores, amigos, parceiros, para que determinada condução da nossa vida se dê dentro de um outro espectro de análise de decisão. Né? E muitas vezes a gente lembra, tem essa impressão, muitas vezes a gente não lembra, mas esse processo de introjeção nos ajuda a tomar determinadas decisões ao longo das nossas vidas, normalmente decisões importantes. Ou, obviamente, não podemos deixar também de considerar os espíritos inferiores criando cenários para que possamos, né, nos chafurdar nas nossas paixões e nas nossas viciações. Mas no Livro dos Espíritos, que é o grande baluarte dessa doutrina, nas questões de 400 a 421, eu recomendo a todos a leitura, e não só a leitura, o estudo dessas questões, a gente vai ver que o espírito sempre quer se libertar. Kardec coloca isso de maneira muito clara, né? Porque é uma condição da natureza do espírito, né? A reencarnação não é o nosso status quo, né? Por isso, inclusive, é que não devemos ter medo da morte de maneira racional, porque a morte é o nosso estágio, ou seja, a vida espiritual é a nossa condição primária, né? Por isso é que reencarnar é muito, mas muito mais complicado do que desencarnar, né? Emmanuel diz, olha, a encarnação demanda 3.000 dias. No entanto, a desencarnação de 24 a 72 horas, ou seja, no pior cenário, dentro de uma leitura mediana, 3 dias. Por quê? Porque estamos voltando à origem. Então, por que ter medo de uma situação que é a verdadeira situação? Leon Denis diz, olha, a morte não existe, existem expressões da vida em dimensões diferenciadas. Mas, se eu fosse obrigado a dizer que a morte existia, a morte é o que nós vivemos na matéria, não o que nós vivemos na pátria espiritual. Então, né, racionalmente, não precisamos alimentar esse receio, essa ansiedade ou medo de desencarnar ou o desespero daqueles que foram, né? É claro, a saudade fica, as expressões de carinho, mas jamais, né? Por isso que o Espiritismo tem essa vertente consoladora, e foi o primeiro nome dado ao Espiritismo, foi dado pelo Cristo, o Consolador, né? O Consolador. Qual o papel? É que a gente compreenda verdadeiramente e sufoque o nosso impulso de revolta, que é muito natural, né? Porque nós somos egocêntricos, nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, tudo é para mim, tudo é para, né, o ente personalístico, o ego, e quando as coisas não caminham muito bem, nós nos revoltamos, né? E precisamos aprender a entender pelos fenômenos e pela verdade que o Espiritismo nos oferece na explicação desses fenômenos, que nós não temos verdadeiramente elementos para nos revoltar. Se não compreendemos tudo, pelo menos compreendemos boa parte. Então, o espírito jamais está inativo. É toda a verdade? É uma verdade de leitura mediana, mesmo porque a resposta da espiritualidade é uma resposta em caráter linear. E aí a gente vai ver as variações, né? Os vínculos do corpo e do espírito estão tênues e se afrouxam, perdão, no momento, né, em que dormimos. E o espírito pode sim se socializar. Nós temos elementos na literatura que nos autorizam a dizer que nós vamos para outros locais, para outras cidades, né? Muitos de nós, ao dormir, voltamos aqui para o centro, para as nossas atividades, por que não? Vamos participar de outras atividades, aqui mesmo em Brasília, ou não, em outros estados, ou em outros países, nós temos em outras cidades, e até em outros mundos, por que não? Quando a gente pega o nosso lar, ou Memórias do Suicida, a gente vê no nosso lar André Luiz falando, olha, aqueles que têm, né, aquela luminosidade, fruto da vinculação do cordão fluídico, né, ao corpo espiritual, a gente entende que são os encarnados. Os encarnados emancipados que estão numa cidade espiritual. Há alguns milhares de quilômetros acima. Mesmo. E aí a gente entende
que isso é absolutamente possível, né? Mas precisa ser dominado e conhecido para que efetivamente não passemos boa parte das nossas vidas perdendo tempo, né? A gente já perde tempo durante a vida material para tantas coisas. Vamos continuar perdendo tempo nos momentos de sono? Então, muitas vezes nos vinculamos à visita dos nossos parentes, dos nossos amigos, nos vinculamos a atividades culturais, atividades religiosas, de estudos filosóficos, atividades de assistência, por que não, né? Agora, quando nós temos sonhos horríveis, quando nós temos sonhos, e aí se dá o nome de pesadelo, né? Extravagantes, fantasiosos, aí são recordações desconexas que, na maioria das vezes, estão associadas aos elementos da nossa vivência material, né? Ou até, dependendo dos característicos, de experiências menos nobres vivenciadas neste processo de emancipação, porque nós estamos vinculados aos elementos que nos envolvem na psicosfera reinante, fruto do magnetismo, fruto do dial mental que sinalizamos, né? Como se fosse um rádio. Estamos vinculados aos elementos sensualizantes, a gente vai dormir e vai procurar os ambientes de perturbação sensual. Se estamos vinculados aos elementos da arte, a gente desencarna e vai procurar, né, um concerto, uma atividade que tem um bom piano, ou aqui, ou em outro local. E se temos a preocupação religiosa, a preocupação da atividade filosófica, a gente pode estar, obviamente, aproveitando o nosso tempo para continuar os nossos estudos, por que não? Então, os espíritos bons, eles criam esses elementos motivacionais, né? Então, no sono, a gente passa, entendendo o fenômeno, a frequentar ambientes nobres, né? Onde a gente se instrui, onde a gente participa de reuniões, encontros, simpósios, conferências, por que não? Né? Por que não? Será que a bondade divina iria restringir um terço das nossas vidas a ficarmos presos ao corpo na nossa cama, ali, né? Olhando para cima? Muitas vezes isso acontece. Então, o sonho é essa lembrança, mas sempre sonhamos, numa leitura linear, e nem sempre lembramos. Então, existe a experiência da emancipação, mas não existe o registro da experiência, que é uma condição de um estágio mais avançado. Porque o corpo, quando recebe o impacto do retorno do espírito, existe, né, uma barreira das faculdades físicas em relação à estrutura perispiritual. Então, a dinâmica do esquecimento se estabelece. Boa parte, inclusive, do processo de esquecimento de outras vidas está vinculado às nossas experiências de encarnado, né? Porque a barreira cria essa limitação, né? Cria essa complexidade em que a experiência registrada no cérebro espiritual possa passar para o cérebro físico, material, né? Orgânico. Essa confusão que muitas vezes marca, do ponto de vista da leitura mnemônica, né? O nosso retorno, são, e aí, nesse aspecto, a ciência avança, né? São impressões da vida material, mas não podemos desconsiderar as impressões da vida espiritual. Então, olha só, o que é importante considerar? Existe muita curiosidade que ajuda a explicar essa vinculação, né? Essa atividade do espírito durante o momento do sono. Inclusive, a literatura espírita nos autoriza a dizer que, dependendo da condição mais animalizada do processo de emancipação e da vivência do espírito, do perispírito, nas estrepulias durante o sono, isso pode até criar um impacto desgastante em que transfere parte desse cansaço para o corpo físico. Então, não é incomum ouvirmos pessoas dizendo, olha, eu deitei e dormi, acordei mais cansado do que quando eu dormi, né? Conta das atividades do envolvimento. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz afirma de maneira clara que quanto mais inferiorizados nós somos, mais dificuldade o homem tem de se emancipar espiritualmente. Então, o espírito é ativo, é sim, né? Mas esse nível de atividade vai depender da nossa capacidade intelectual, do nosso avanço espiritual.
Então, isso é muito claro quando Emmanuel, obviamente, né, liderando esse processo de descortinar da verdade, escrito por André Luiz, reforça. Então, um animal superior, né, pegar o cavalo, o cachorro, o macaco, o perispírito cria um certo afastamento, mas fica ali. Porque eles não conseguem entender a condição doente, não conseguem entender a própria existência. São seres ainda de um instinto relativamente avançado, rasgando ainda os elementos do processo intelectual, mas a compreensão do ser, a compreensão da existência, a consciência de que é uma unidade, ou seja, o pensamento continuado ainda não está caracterizado por conta da sua inferioridade e por conta do seu reino ainda ser o reino animal e não o reino nominal. O homem inferior, por intermédio do sono, ele é quase que restrito à sua experiência corporal. Então, um silvícola, né, ou alguém de baixíssima capacidade intelectual, ele não compreende o fenômeno e a própria condição de não compreensão e o medo faz com que ele fique preso ao corpo, né? Porque ele não tem coragem, não compreende, não tem estímulo para se desvincular da sua estrutura física. Então, é como se fosse um animal, realmente, onde a sua vinculação perispiritual com o corpo se dá de maneira mais concisa. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele propõe também uma classificação bastante razoável. Ele fala dos sonhos comuns, são sonhos materiais, sonhos simples e grosseiros, comuns porque são a maioria dos sonhos. Ele fala dos sonhos médios ou reflexivos e dos sonhos profundos ou efetivos, e que Leon Denis chama de etéreos. Olha que interessante, né? Você vê que tem um cruzamento de conceituações. Então, os sonhos comuns é resultado das impressões do nosso dia. Então, o sujeito nada, né? Mas aí viu um filme de tubarão. Então, ele sonha que estava atravessando o transatlântico e, de repente, um tubarão estava atrás dele, ele acorda jantando, né, no Champs-Élysées, em Paris. Aí ele viu uma série que reportava a imagem, né, da Torre Eiffel, mas ele é nadador, enfim, é a imagem do tubarão. Isso é o mais comum. Então, a gente não deve se prender, e é onde se perde a cultura humana, na interpretação desses elementos. São absolutamente confusos, fruto do cotidiano, dos impulsos que nós recebemos, das motivações que nós recebemos ao longo da nossa vida, né, material. Então, são sonhos mais comuns, a gente precisa entender o fenômeno. Então, refletem a vivência do dia a dia, essas imagens registradas pela nossa mente, de maneira confusa. Por quê? Porque a nossa emancipação não foi a mais adequada, né? Então, o espírito se desliga, mas se desliga parcialmente, fica próximo ao corpo, quase não há uma exteriorização espiritual ou perispiritual, na condição de um homem mais limitado, né? De um homem menos provido de capacidade intelectual e moral, e é muito frequente numa sociedade que não valoriza a experiência do bom sono, não cultua, né, as últimas horas de maneira digna antes do sono, não está vinculado à disciplina da prece. Olha aí a prece, mesmo. Fala em sonho, sono, mas esses elementos, né, da semântica evangélica estão sempre prontas. E tem os sonhos médios, que aí eles são sonhos médios, dentro dessa classificação, né, pequeno, médio, grande, muito, médio, pouco, né, início, meio e fim, que é uma dinâmica de todo o processo pedagógico. Ele fala desses sonhos reflexivos, que são resultado dessas impressões arquivadas no cérebro físico e no cérebro perispiritual. Então, às vezes, a confusão. A pessoa sente que teve uma experiência, registra isso no cérebro físico, mas imiscuído, né? Misturado, bagunçado com as impressões do dia a dia. Não só daquele dia, mas, às vezes, de um registro que foi de alguns dias, de algumas semanas, de alguns meses atrás, e que a memória fica doida para expulsar dentro desse frenesi que é, né, a atividade cerebral durante o sono. Os estudiosos mostram que, em determinados momentos, que o nosso metabolismo aumenta, nosso batimento cardíaco aumenta, os nossos impulsos e as sinapses cerebrais se apresentam absolutamente acelerados, mostrando que alguma coisa acontece durante o sono, não é mesmo? Então, não podemos desconectarmos do que
a leitura espírita nos oferece. Então, o espírito flutua nessa atmosfera, se desloca um pouco do corpo, mas não em nível suficiente para ter um desdobramento pleno, para ter uma emancipação plena, que aí, obviamente, são os elementos associados aos sonos profundos, né? Nesses sonhos reflexivos, Martins Peral vai dizer o seguinte, olha, que essas lições, advertências que os orientadores, os benfeitores muitas vezes utilizam, mesmo que o espírito não esteja totalmente preparado para uma emancipação mais profunda, mas uma emancipação parcial, né, uma emancipação mediana, serve para nos orientar, para nos ajudar, para encaminhar determinadas decisões, para criar ânimo, né, para que a gente possa enfrentar as dificuldades, e tem, muitas vezes, objetivos benéficos. Então, a gente precisa estar atento às impressões de quando nós acordamos. Então, a literatura é pródiga ao dizer, olha, não fique preocupado em analisar ou destrinchar de maneira mais racional o sono, o sonho. Mas se você acordou com uma boa impressão, se você acordou bem, animado, tenha certeza de que a sua experiência foi pródiga, foi gostosa, foi benfazeja. Agora, se o inverso também se deu, a gente precisa administrar melhor os nossos elementos, né, de preparação para esse evento tão importante que é o sono. Então, os sonhos profundos, efetivos ou etéreos, como o Leon Denis coloca, é a atividade real e efetiva do espírito. E aí a gente tem o espírito que se desvincula do corpo. Pode cair o mundo em volta e ele está ali dormindo. E ele, às vezes, só é despertado se houver um risco. E aí os próprios benfeitores soltam esse gatilho. E ele, como tem condição plena de gerir o evento, também está vinculado e sabe que o barulho no telhado não era um ladrão, era um gato. Não é mesmo? Né? Nada que pudesse despertá-lo. Então, esse processo de emancipação plena não é perigoso, jamais. O espírito consegue fazer essa gestão de maneira muito consciente, ajudado, inclusive, pelos benfeitores. Como ele, numa emancipação parcial, pode se deslocar de uma cidade para outra? Pode. Numa emancipação plena, isso já é possível. Não é mesmo? Olha, vai ter um simpósio em nosso lar, que fica próximo à cidade do Rio de Janeiro. Vamos todos hoje à noite. Como é que a gente pode fazer isso se o processo de emancipação for conduzido de maneira moralizada e racional? Não é mesmo? Se a gente não tem preparação, não tem o hábito de nos prepararmos para esse momento tão importante que é o sono. Então, o espírito se subtrai da vida física, né? É quase que um estágio de morte. A literatura espírita mostra isso. Dormir de maneira profunda é um exercício de morte, né? Então, o espírito se subtrai dessa vida física, percorre uma imensidade onde procura os seres amados, a convivência que lhe aprover, parentes, amigos, a condição espiritual que lhe atende, né? E, obviamente, quanto mais evoluído, menos preso ele está. E mais emancipado ele vai conseguir alcançar. Maior emancipação ele vai conseguir alcançar. Sem nenhuma preocupação em lembrar, né? Então, olha só, qual que é o estágio ideal? É aquele que a gente não precisa necessariamente lembrar, mas que nos desvinculamos de maneira plena e acordamos bem, equilibrados física e mentalmente, né? Já acorda, meu Deus, que dia maravilhoso, que hoje o dia, né, possa criar oportunidade de trabalho, de crescimento, de aprendizagem, já abre janela, se estiver chovendo, que bom, se tiver com sol, melhor ainda. Já acorda para o pique para enfrentar as agruras do dia a dia. Então, a análise dos sonhos, já caminhando para o encerramento em respeito à disciplina do horário, pode nos trazer informações valiosas para o nosso processo de autodescobrimento, que é o grande impulsionador da vida material. Mas a gente deve se precaver desses elementos que são dentro da dinâmica mundana, né, procurando descobrir, interpretar, esmiuçar, porque muitas vezes isso é uma grande perda de tempo, fruto dessas imagens e lembranças das vivências conturbadas que todos nós temos. Há sempre, no sonho, nos diz Kardec, um forte conteúdo simbólico, né? O fruto das nossas percepções psíquicas, estão sempre acompanhadas as emoções e sentimentos. Então, se nós temos emoções e sentimentos mais perturbados, as nossas experiências durante o sono também não serão muito agradáveis, né? Mas, se ao despertarmos, nos sentimos envolvidos por emoções boas,
agradáveis, é porque vivenciamos, sim, uma boa experiência de sono. E aí a importância da prece, né? Só para fechar, vou pedir um pouquinho de paciência, Arnaldo, mais um minutinho, para a gente fazer esse fechamento. Mas antes, você poderia pensar mais no seguinte: você poderia explicar antes que soube por isso, depois que você fechar. Sonambulismo tem vários elementos técnicos, né? Inclusive alguns que são perturbadores, mas enfim. Olha só. Então, essa dinâmica, né, de nos prepararmos para dormir é importante mesmo. Os especialistas falam, olha, evite os impulsos, né, do celular, do computador, porque aquilo excita a nossa capacidade visual. Que filme a gente vai assistir, o que a gente vai ler, o que a gente vai comer, tudo isso influencia, né? Mas um dia equilibrado vai colaborar para que a gente possa se concentrar nos elementos da oração profunda e desenvolver uma boa experiência noturna. Mas o que me preocupa, que é muito crescente no movimento espírita, o movimento espírita, Chico fala, os grandes adversários do espiritismo não estão dentro do espiritismo, né? Isso é uma estratégia de guerra utilizada na Guerra Fria, os espiões, e as trevas são muito mais hábeis do que nós, também utilizam esses elementos. E muitos deles, né, consideram Kardec ultrapassado, a literatura ultrapassada, tem livro dos Espíritos atualizado, que é um besterol completo. Coisas do gênero. São os nossos espíritas de tendência materialista, pasmem. Existem, e existem muitos, né, que dizem que o espiritismo não é religião, e que a prece não é necessária, e que a casa espírita não é um templo, né? A casa espírita é um ambiente único, exclusivamente de estudo. Não é um templo religioso, e que o espiritismo não é uma doutrina científica, não é uma religião. Então, não conhecem nada, e para quem está chegando, a dúvida pode ficar, mas procurem se informar, e a gente vai ver que o espiritismo é sim religião, porque tudo que nos vincula a Deus tem o seu espectro, até pela própria construção etimológica da palavra, a vinculação, né, ao religare, essa vinculação ao ente supremo. Então, o espiritismo é sim religião, a casa espírita é sim um templo, e a prece é sim importante. Não tenho a menor dúvida sobre os elementos, e os espíritas que estudam, que não são os ignorantes, porque nós temos os ignorantes e aqueles que apresentam uma certa má fé nesse processo, né? E ignorantes todos nós temos o direito de ser, nós somos em vários assuntos. Mas aquele que adentra a casa espírita precisa se informar, precisa estudar. Não é ouvir o que o palestrante falou, o que o médico falou, não, leia, estude, reflita, veja sem lógica, incorporou, entendeu, tem dúvida, pergunta, vamos estudar, olha, tem outro autor, criando, obviamente, né, o seu processo de interpretação, de análise, de vinculação a essas verdades, porque a evolução é individual, ninguém ensina nada a ninguém, né? Quando muito, um ou outro dá o caminho. O único mestre foi Jesus e vai ser para sempre, o nosso, por milhões e milhares de séculos. Então, a gente precisa entender essa dinâmica. Bom, se eu entendi o espiritismo, se eu estudei durante anos e não introjetei, tudo bem, pode procurar outra religião. Nós não estamos preocupados, o espiritismo não está preocupado com o proselitismo. Então, eu acho até melhor, né? Se o espiritismo é uma religião, funda outra religião, tem 3.000 e tantas, por que não mais uma? Mesmo? E deixa a dinâmica ensinada por Kardec em paz. Mas olha só, o que eles afirmam? Que pode parecer até um certo sofisma, né? Porque tem uma certa inteligência nesse processo. Eles abominam a palavra prece, oração. Porque, veja bem, se Deus é onisciente, onipresente, sabe de tudo, para que a gente precisa orar para pedir? Então, essa necessidade de pedir, ela não é racional. Parece razoável, né? Do ponto de vista de uma leitura rasteira. Se Deus sabe de tudo, por que a gente precisa ficar pedindo? A gente precisa orar. Mas é uma visão absolutamente pobre e limitada, né? Ocorre que a oração, a prece, não tem por fim lembrar Deus ou a Jesus do que nós precisamos, né? Porque é claro que ele sabe. Mas de criar uma vinculação positiva, um processo de desenvolvimento da nossa sensibilidade, uma submissão intelectualizada a todos os elementos que estão à nossa disposição,
que nos impulsionam para o processo de crescimento. Então, posso usar a seguinte imagem. Se nós estivermos, durante o dia, ensolarado, numa sala escura e fechada, o sol não vai entrar. Mas não entra mesmo. A gente precisa abrir a janela, a porta, e a claridade se manifesta, né? Aí eu pergunto para vocês, o sol foi afetado por essa ação? Não. O sol continua lá, né? Esses espíritos extraordinários continuam gerando magnetismo, ondas de amor, de sustentação, que estão à nossa disposição e que a gente não sabe usar, porque nós não nos conectamos com essas ondas. A prece tem esse objetivo. O processo de submissão, de humildade, é um ato de extrema inteligência. Então, as pessoas inteligentes, né, como todos nós que estamos aqui, entendemos que a prece é um ente de vinculação a esse poder que está, esse poder magnético que está à nossa disposição. Então, é um ato de inteligência. É um ato de equilíbrio. A própria ciência já se manifesta dizendo, olha, quando, ora, determinadas zonas cerebrais se acendem que não se acendem normalmente. Sinapses cerebrais, impulsos magnéticos elétricos se afloram das mentes que são, né, lidas pelos escopos dos aparelhos científicos, né, nas ondas magnéticas que os neurônios oferecem. Então, algo de excepcional acontece no momento de oração. Então, o sol não foi afetado, como esses espíritos também não é mesmo? E, além de tudo, a oração é um ato de caridade, né? O ato de pensar positivamente, mesmo que seja em nosso favor, é um ato de caridade. E nós nunca, no exercício da prece, só pensamos em nós, né? Nós sempre temos, como nos ensina a literatura espírita, né? O impulso de louvar, de pedir e de agradecer, mesmo. No livro da Esperança, lá na lição 88, Emmanuel diz o seguinte, que a sabedoria popular, a males que veio para bem, é perfeita. E os espíritos sabem necessariamente o que nós precisamos. Às vezes a gente ora pedindo saúde, mas não é o que a gente precisa, porque se nós tivermos saúde, o nosso desrespeito ao corpo físico, ou o nosso instinto de violência, ou a nossa resposta raivosa vai ser maior. Às vezes a gente ora pedindo conforto material, mas não. De repente o dinheiro é um problema e vai fazer com que a gente perca o foco do que de fato é importante. Então os espíritos atendem todas as orações dentro das nossas necessidades, né? Então, se a oração não está, vamos dizer, resolvendo aquele problema, é importante que a gente continue a orar, porque pelo menos ela vai criar condição e estrutura para a gente enfrentar os problemas que a vida nos oferece. Meu pai, que desencarnou recentemente, o Arnaldo conheceu, ele dizia o seguinte, se está difícil com Jesus com a oração, imagino que sem Jesus de oração seja pior. Não é mesmo? É verdade, né? De maneira jocosa, ele registra uma verdade. Então, quando nós nos disciplinamos, principalmente ao acordar, e principalmente ao dormir, fazer um sono, fazer uma oração, né, para que o sono seja profundo, é de extrema importância. A questão do sonambulismo, Arnaldo, a gente pode até explorar, podemos, porque tem vários elementos ricos, né? A literatura espírita oferece, tem processos de vinculação e de gestão que a espiritualidade oferece, tem elementos também que são de origem perturbadora, e a gente pode sim, vamos estruturar alguma coisa, porque de repente a gente desenvolver 2 ou 3 minutos vai criar mais dúvida do que... Ok? Mas eu agradeço sempre o espaço que a casa me concede, perdão por passar meus 4 minutinhos aí, fico de débito. Agradecemos, como sempre, a colaboração amiga deste nosso querido irmão aqui que estuda a doutrina diariamente para nos trazer essas reflexões tão profundas. Façamos uma pequena prece, passemos ao passe para aqueles que assim desejarem. Amado Senhor, obrigado por esse instante, por tudo aquilo que aqui ouvimos e que mexe com a nossa consciência, que nos auxilia a trabalharmos no nosso ser em busca da verdade, para nos libertarmos da ignorância, que até então
atinge grande parte da humanidade terrena. Pedimos igualmente que essas bênçãos de amor e luz sejam direcionadas a todos aqueles a quem mentalizarmos neste momento, nossos entes queridos, aqueles que se encontram atormentados, adoentados, necessitando da prece amiga de todos os homens e mulheres de boa vontade. Que assim seja.